Oi galera, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre o Homem-Elefante. Vamos pesquisar um pouco sobre a sua vida. Primeiro, vamos pesquisar do que ele morreu. Então galera, ele nasceu em 11 de... ele nasceu... Não, peraí, deixa eu achar aqui melhor. Joseph Carey Mack, 5 de agosto de 1862. Ele nasceu, na verdade, aqui, em 5 de agosto de 1862. E morreu em abril de... Como é que é? 1890. Ele era um cidadão inglês, como vocês estão vendo, ficou conhecido como Homem-Elefante por causa da sua aparência física. Vamos lá. Vamos pesquisar uma foto. Foto do Homem-Elefante. Eita, algo deu errado. Tudo sobre o Homem-Elefante. Imagem. Vamos conhecer um pouco o Homem-Elefante, galera. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma teoria, mas eu não é desse jeito. Criança, ele não tinha esse problema. Felizmente, ele tinha um tumor. Ele tinha um problema, né? E agora eu vou colocar aqui pra vocês verem esse vídeo. Não, você sabia? Pra vocês verem melhor a história dele. Tá aqui, ó. Mesmo assim, o garoto nasceu sem nenhuma deformidade. Mas quando começou a crescer... Hoje vocês vão conhecer a triste história do Homem-Elefante. Então, se não é inscrito, já se inscreva agora clicando nesse botãozinho vermelho. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Deixou o joinha, se inscreveu? Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Não dá pra ver muito bem. Então, galera, vamos assistir aí. Se vocês quiserem, eu recomendo. Fala galera, esse beleza? vídeo Bom, eu sou o no Lucas canal Marques. pra Opa, galera, vocês, isso dali é o tá bolo. bom? E hoje iremos Então, contar a história de um pobre garoto bora pro inglês vídeo. que nasceu há muito tempo, lá em 1862. O garoto Joseph Carey Merrick nasceu na Inglaterra e tem uma história macabra cheia de mistérios. Quando ele nasceu, ele tinha aparência completamente normal, assim como qualquer outro bebê. Mas logo aos 2 anos de idade, ele começou a mudar. Sem muitas explicações, o seu corpo começou a inchar. E com o tempo, as coisas foram piorando cada vez mais. Seus lábios ficaram todos pra fora, sua pele, que era rosada, ficou mais grossa e também ficou em um tom cinzento, parecendo que ele estava doente. Depois disso, um caroço misterioso surgiu em sua testa. Sem contar que em sua nuca começou a crescer uma bola de carne, que ia aumentando cada vez mais. Outra coisa também que ia crescendo cada vez mais eram seus pés, que aos 4 anos de idade já estavam enormes. Seus braços também começaram a crescer de forma estranha. O braço esquerdo era completamente normal, mas o braço Ele é direito era totalmente deformado e deformado, longo. galera. Praticamente tudo do cara cresceu mais do que deveria. A cabeça de Olha, Joseph ficou maior do que seu próprio corpo. E tudo isso, galera, que falamos, acabou deixando o Joseph com uma aparência totalmente diferente. Conforme o tempo foi passando, seus pais perceberam que Joseph não poderia frequentar uma escola comum. Ele precisava de uns cuidados especiais. E na época eles ainda não sabiam qual doença que Joseph tinha, pois ela não havia sido diagnosticada ainda. E por não saber do que se tratava, os pais acreditavam que podia ter sido causado por um tipo de superstição. Segundo os pais, a mãe, durante a gravidez, teria tomado um susto de um elefante. E eles achavam que isso poderia ter sido o fator responsável por deixar o filho deles daquela forma. Mas eles só foram descobrir a doença de Joseph um século depois. E a vida de Joseph, galera, não foi nada fácil. Para piorar a história dele, aos 12 anos, a sua mãe o deixou. Faleceu por causa de broncopneumonia. E a mãe dele era o pilar de Joseph. Praticamente todo o carinho e afeto que ele recebia vinha da sua mãe. Pois devido à sua aparência, Joseph era um garoto muito reservado. Então sua mãe era uma das únicas pessoas do mundo que dava
davam carinho a ele, e também a pessoa que ele mais amava. Uma grande coincidência nessa história é que depois que sua mãe veio a falecer, as deformidades do corpo de Joseph aumentaram. Para piorar ainda mais, pouco tempo depois, seu pai acabou arrumando uma outra esposa, que não gostava nada do garoto, maltratava ele e deixava ele ainda mais deprimido. Além disso, a madrasta fez com que o pai perdesse todo o afeto que tinha pelo filho. E isso acabou deixando o jovem Joseph completamente sozinho no mundo, sem nenhuma pessoa que o amasse de verdade. A madrasta era tipo uma madrasta ruim de filme. E como o garoto na época não ia para a escola, ela obrigava ele a trabalhar para trazer uma renda para a família. Isso com 13 anos de idade. E com vários problemas de saúde. Então, aos 13 anos, Joseph acabou trabalhando em uma loja de charutos. Menino de 13 anos, vendendo droga. E ele ficou trabalhando nessa loja durante 3 anos. Porém, a doença piorou a mão dele, deixando ele totalmente inábil para conseguir fazer o trabalho. Aos 16 anos, sem emprego, Joseph saiu para as ruas para procurar um novo trabalho. E ele preferia ficar na rua do que voltar para casa, pois mesmo comendo meia refeição, durante o almoço sua madrasta maltratava, dizendo que aquela comida era mais cara do que o dinheiro que ele trouxe para casa. E esse foi um dos motivos que fazia com que Joseph se esforçava ao máximo para trabalhar e voltar com dinheiro para casa. Joseph era um garoto muito bom. Então por isso, galera, Joseph tentou ganhar dinheiro de várias formas. Ele batia de porta em porta para tentar vender mercadorias da loja de seu pai. E na maioria das vezes, galera, por ter um rosto muito distorcido, ou a galera tinha medo, receio de conversar com ele, ou então quando dava uma atenção pro garoto, não conseguia entender o que ele falava direito, pois devido à face dele ser um pouco distorcida, sua voz saía atrapalhada. Sua aparência foi piorando até chegar no ponto que as pessoas não queriam mais conversar com ele, muito menos abrir a porta da sua casa. E essas coisas foram deixando o pai ainda mais irritado com o garoto. E um dia, sem motivo algum, ele espancou o garoto. Isso fez com que o garoto Joseph nunca mais voltasse para sua casa. O tio de Joseph ficou sabendo da história e, para ajudar o garoto, chamou ele para morar com ele. Mas isso atrapalhou a vida do tio, porque depois que ele fez isso, ele perdeu seu emprego, porque o pobre garoto Joseph era visto como uma ameaça na sociedade. O que o cara vai fazer, mano? O cara tem problema de saúde, só porque é feio. Tem uma vai ter um coração melhor do que um monte de gente bonita, e aí? Mas mesmo assim, seu tio ficou com ele. Mas depois de 2 anos desempregado, ele não podia mais sustentar o garoto. Então, antes dele completar 18 anos, Joseph foi passar seus últimos dias como um adolescente em uma casa especial. Mas não era uma casa especial para pessoas com problemas especiais. Era uma casa de reabilitação para pessoas perigosas e detentos. E o garoto estaria ali no meio dessas pessoas. Então ele acabou ficando 4 anos nessa casa, junto com vários tipos de homens, entre loucos e assassinos, e pessoas que não eram da índole dele. O garoto só tinha doença, galera. Ele não tinha cometido nenhum crime, muito menos uma mente perturbadora. Era uma pessoa muito boa, não tinha nem que estar ali. Como o garoto não tinha muitas opções, a única casa que ele tinha era aquela reabilitação, que não era o lugar dele, da própria cabeça dele, ele acabou tendo uma ideia. Uma ideia que poderia mudar sua vida. E mudou. Ele teve a ideia de escrever para o proprietário de um circo dos horrores. Então ele enviou uma carta para o circo que estava por aí. E depois de ser chamado para uma entrevista, Joseph pôde conhecer o circo e acabou sendo contratado pelo Circo dos Horrores como o Homem-Elefante. Lá pela primeira vez começou a se sentir feliz. Saiu em turnê, visitou várias cidades, como por exemplo Nottingham e Londres. E a carreira de Joseph, ou o Homem-Elefante, só estava começando. Logo depois surgiu uma oportunidade melhor e ele não desperdiçou. Ele começou a trabalhar para Tom Norman, um cara que tinha uma loja em Londres, que trabalhava com esquisitices humanas. Coisas bizarras, estranhas, coisas do tipo. E resolveu chamar o Homem-Elefante para trabalhar lá. Naquela época, galera, os shows de horrores, ou os freak shows, como eram chamados naquela época, eram muito populares em Londres. A galera amava esse tipo de apresentação. Na época, todo mundo gostava disso, desde os mais pobres até os mais ricos. Logo nas primeiras noites, enquanto Joseph dormia em seu novo trabalho, Norman, dono da loja, percebeu algo estranho enquanto ele observava Joseph. Joseph não conseguia dormir deitado, por causa do peso da sua cabeça. Se ele deitasse por completo, sua cabeça era tão pesada que podia esmagar o seu pescoço. E isso deixou o dono da loja comovido, que percebeu que Joseph passava por dificuldade e quis que o novo trabalho do garoto desse certo, para o garoto ter uma experiência de vida melhor. Então, para tentar deixar Joseph ainda mais feliz, Norman ficava de fora da loja, convidando as pessoas para conhecer Joseph Merrick,
o Homem-Elefante, e falava que ele não era nenhum homem ruim, não estava ali para amedrontar ninguém. Muito pelo contrário, ele estava ali para iluminar as pessoas, para mostrar que dentro de uma pessoa como aquela haviam bons sentimentos. Então o primeiro espetáculo de Joseph na loja foi muito bem sucedido. E a galera começou a falar bem do Homem-Elefante. Um detalhe nessa história é que esse freak show que Joseph apresentou ficava de frente a um hospital de Londres. E foi justamente ali que um médico importante, Frederick Travis, viu pela primeira vez um Homem-Elefante. E ele, ao olhar o estado daquele homem... Então, galera, eu quis conhecer um pouco da história de Joseph. Então, vai ficando por aqui o vídeo. E pesquisem, se vocês quiserem saber, né, sobre o Homem-Elefante, pesquisem no YouTube ou no Google Imagens. E tchau, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E valeu!